Desculpa. Assim como todo político. Bolsonaro incluído. Política é fogo, meu. E a maçonaria, cara? A maçonaria... Não, peraí, que ele tava no... Ele tava no feitiço que ele lançou no cara. No pastor, boa. pastor. Então, aí o primeiro deu na criança. O segundo chamei esse pentagrama em cada ponta do pentagrama. Lançamos o feitiço, né? Esse feitiço foi um pouco mais forte, né? Nós fizemos para causar um dano maior, né? Então, assim, um acidente severo com ele. Mas nesse feitiço aí ainda invoca alguém? Invoca mais de uma entidade. Invocar 2 entidades. Aí foi o Abraxas. Foi o Abraxas e o Azazel. Azazel. Esse é de qual? Esse daí qual que é o... Porque assim, qual que é a pegada dele? Qual que é a pegada do Azazel? O Abraxas domina São Paulo, estado de São Paulo. Sim. E o Azazel? O Azazel é uma entidade que ele é, digamos, um especialista em causar acidentes, danos, estragos, né? Alguma coisa assim. É tipo um GPS satanista. Ó. Primeiro você escolhe a localidade, depois você escolhe um tipo de enfermo. É bem isso. Entendi. Então, o que acontece? Aí essas 2 entidades foram invocadas para lançar um feitiço. Lançamos o feitiço. Fui no encontro com o pastor. Passou 1 hora, passou 2 horas, o pastor não foi, fui embora. Pô, lascou, o pastor lascou. Só vou esperar o telefonema, né? No outro dia liga a secretária da igreja para mim de novo. Olha, o pastor não foi ao encontro. Falei, eu sei, né? Então, o que aconteceu? Ele bateu o carro. Olha, foi um acidente violento, né? Deu perda total, acabou com o carro do pastor, né? E eu já pensando, onde é que ele está hospitalizado, né? Porque se eu souber o hospital e tiver satanista infiltrado, né? Porque tem muito tráfico de órgãos, muita coisa no meio aí, nesses bastidores. Caralho! Né? Tem. Então... Pra que os caras querem órgão? Pra vender? Pra vender, fazer ritual. Capitalizar. Também. Capitalizar. Entendi. Capitalizar. E alguns mesmo, alguns para ritual. Mas você já entrou na Deep Web? Não, nunca entrei. Nunca entrou? Não sei nem entrar. É o satanista de... Ele é o satanista das antigas, cara. Das antigas. Não tinha internet naquela época. Então, não agora tá mais fácil esse do mal. Pois é, não sei nem como entra, não sei nem qual o caminho para chegar lá. Daí agora, mas o pastor não se quebrou? Não, ele saiu inteiro. Porque 1000 cairão à direita. 10.000 à esquerda e você não vai ser atingido. E ele falou, mas o pastor não sofreu um arranhão, glória a Deus, né? Fiquei com tanta raiva daquela secretária, né? Vontade de dizer para ela, me dá seu nome completo, data de nascimento, feitiço é para você agora. Então, precisa desses dados? Não precisa. Não precisa de dado nenhum? Força metafórica, não. Precisa você conhecer a pessoa. Conhecer a pessoa. Você precisa a baixa magia precisa de uma fotografia, pedaço de cabelo, essas coisas. Bagulho de simpatia que você tá falando? Baixa magia ralé. Qual que é a mais alta magia? É a que eu tava, que era Mas a Irmandade. Qual que é a mais alta, qual que é o mais alto feitiço? Mais alto feitiço? O feitiço mais sinistro, qual que é o efeito dele? Não precisa me explicar como é. Claro. Você conseguir canalizar um próprio demônio. Esse incorpora o demônio? Incorporar o próprio demônio. Voluntariamente, né? Isso daí é uma tarefa que não é para qualquer um. Já conheceu algum caso? Dá para fazer assim? Porque assim, é diferente de uma possessão demoníaca, né? Porque são demônios de menor patente. Quando é um principado, uma potestade, um demônio de alta patente, e ele for canalizar alguém, ele tem muita energia. Não sei se a palavra certa é essa, mas talvez seja o mais fácil para a gente colocar aqui. Tá. Então tem muita energia. Ele entraria no seu corpo, ele te estouraria por dentro. Então você tem que ter uma genética preparada para aquilo, né? Você tem que ter todo um preparo para poder suportar aquela carga de energia, né? Então até mesmo o próprio anticristo, né? Ele vai incorporar o próprio Satanás, né? Uma das características que a Bíblia coloca. Ele vai precisar de um corpo, então o anticristo ele vai fazer esse papel de incorporar. Se for um bombadão num poder muito forte... Ele não vai estar no poder, ele vai ser o conselheiro. Nas sombras, né? Verdade. Nas sombras, exatamente. Então é o Mourão. O Mourão é o demônio. Onde eu, se eu fosse o anticristo, ia querer estar. No segundo lugar, com muita influência no primeiro. Exatamente. Foi por isso que, abrindo um parêntese de novo, que quando a Dilma estava sendo candidata, o vice dela era o Michel Temer. Né? Que é o próprio diabo. Pois é, ele tem um jeito mesmo, assim, de mordomo vampiro, de filme de terror, vampiro e tal, né? Aí o que acontece?
né, as pessoas começaram a associar no livro, pela descrição que eu dou no livro do Marlon, né, que era sírio-libanês, né, que tinha uma aspiração política, que ia ser presidente. Era o Temer, então? Não, eu não falei nada disso. Mas as pessoas imaginaram que era. As pessoas, deduziram que poderia ser. Né? Então que é. E teve gente que teve até revelações, né, disso daí. Eita. Tem o crente Kodak, né? O crente revelação. Pois é. Aí, de repente, e nessa época, criou uma confusão, né? Porque na internet, acho que até hoje, você for no Google colocar Daniel Mastral e colocar M só de Michel Temer, já vai aparecer linkando eu com Michel Temer, né? Então, e aquilo ali criou um rebu que ele chegou a falar do meu livro num comício. Caralho! Então assim, meu livro bombou de vender, sabe? Foi super legal. Ele me ajudou bastante na Filho do Fogo. Filho do Fogo. Ele falou, ele deu uma sinopse do livro, fez perfeito a Caralho, sinopse. então ele realmente é satanista. Pelo menos ele leu o livro. Mostra o interesse que a maioria dos políticos não teriam sobre esse assunto. Mas aí virou piada do CQC, virou piada, virou meme na internet. Pô, mas se ele era satanista, ele foi o cara que mais não fedeu. Eu achei o governo Temer aquele governo que não fede e não cheira. Não fez nada de bom. Mas também não teve tempo de fazer nada tão catastrófico que a gente lembra assim, caralho, o governo Michel Temer fez isso, foi uma merda. Eu não sei o que ele fez. Tem pouco tempo, né? Geralmente os governos que substituem o que foi eleito são assim. Do Itamar também foi assim. Pô, mas se ele é satanista, ele tinha que ter feito alguma parada, né? Mas é que ele não é, né? Não é o cara que você tá falando. Não é uma pessoa que eu tô falando. Tá. Né? Então... Por que a gente começou a falar do Temer? Ele que trouxe o assunto. É o que trouxe o assunto. Eu lembrei da eleição e tal. Voltando ao pastor, lançou o feitiço. Perda total no carro, o cara tá inteiro. Aí eu peguei e falei, não é possível, né? Aí falei com os sumos sacerdotes. Os sumos sacerdotes falando, realmente, você é filho do fogo, o fogo não queima, isso, aquilo, né? Mexeu com todo mundo. Nós vamos fazer um feitiço, vamos acabar com ele. Vamos oferecer 13 vidas pela vida dele. Eita! Caralho! Ou seja, se ele morresse, 13 vidas seriam ceifadas em ritual, né? Para pagar os demônios. Como se escolhe essas vidas? Olha, alguns se voluntariam, outros pais doam os seus próprios filhos, ou sequestro. A maior parte por sequestro. É o que eu te falei, pessoas desaparecidas. Muita gente desaparecida. Mas aí o cara... E aí, foi feito o ritual? Né? O cara, aí foi feito o ritual, com os sumos sacerdotes, né? Aí esse ritual não posso entrar em detalhes. Esse aí é bem mais pesado. Né? Foi feito o ritual e eu tive certeza plena, né? Que realmente aquele homem, ele ia morrer. Mas materializou uns cara? Materializou. Quantos dessa vez? Materializou 9. Caralho! 9. Bem no 9. 9, né? 9. Nossa. Abraxas, Azazel, Astarote, Asmodeu, Leviatã, Abaddon. Ih, o Abaddon! Pô, escuta em mim. Já escutou em Abaddon? É que Abaddon tem um herói no Dota, que é um jogo que a gente joga. Ah, sim. O nome dele é Abaddon. Ah, tá. E ele é meio demoníaco. Esses nomes são famosos. Ele é o Death Knight. Eles vão parar na mídia mainstream, vira e mexe. Azazel, já vi vários filmes. Nos filmes ele aparece como o Anjo da Morte. Tem o Astarote também, já ouvi falar. Sim. Já ouvi falar de vários. Mas aí, fez o ritual, o que rolou depois? Fez o ritual, então, eu tinha certeza que aí o homem ia morrer. Porque o ritual já era para matar ele. Né? Então, ok, né? Se é para matar, que morra logo, né? E marquei outro encontro. Mas assim, eu fui triunfante naquele encontro, né? Eu fui regozijante, todo feliz, imaginando, puxa vida, eu vou pegar... Não vai ter encontro? Não vai ter encontro, né? Esse cara não vem, já era, está lá visto, olhar para a secretária e ficava pensando, quero ver você falar agora alguma coisa para mim, né? E eu deu 2 horas, eu cansei, né? Tô indo embora, né? Bem na hora que o pastor chega, ele chegou. Ele estava com o ar meio abatido, tá transpirando muito, abatido, né? Mas ele pegou, falou, que bom que você está aqui ainda, né? Me atrasei. Né? Mas ele não falou o que aconteceu. Né? Então, E tu nunca soube? Nunca soube. Tá. Né? Ele não entrou no mérito do que aconteceu, mas ele estava abatido. E ele pegou e falou, vamos conversar. Né? Olha, naquela época eu estava no platô do Kung Fu, né? Feiticeiro do satanismo,
Quer dizer, aquele homem não era oponente para mim, mas eu tive um medo dele que me arrepiou dos pés à cabeça. Né? Porque ele tinha... Era para estar morto. Era para estar morto. Eu tô vendo alguém vivo que era para estar morto, né? E ele tinha unção, tinha essa unção, tinha essa autoridade, tinha essa... É um homem de Deus, né? Um homem de fé. E eu tinha receio que se eu tocasse nele, se eu pegasse na mão dele, ele estendeu a mão, não estendi, eu ia cair de novo, porque eu já estava com aquele trauma que eu caí na igreja lá, né? E então eu falei, pastor, desculpa, o senhor chegou atrasado, eu vou embora, eu tenho um compromisso. Menti, né? Aí ele falou, tudo bem, olha, se você não quiser conversar, a gente não conversa, uma conversa rápida, 5 minutinhos só, vai. Olha, demorei tanto para chegar até aqui, você não sabe o que eu passei para chegar até aqui, me dá 5 minutos só, te prometo que não vai passar 1 minuto a mais. Aí eu falei, tá bom, 5 minutos, hein, 5 minutos. Aí nós subimos na parte superior, era um sobrado, né, da casa, ele entrou na sala, né, eu entrei após ele, ele fechou a porta, a chave, tirou a chave e pôs no bolso. Imediatamente eu olho para a janela, né, pensando rotas de fuga, né, grades na janela. Né? Falei, não, tinha que ter pijama de uma listra para passar por lá, não ia dar, né. Aí eu peguei e falei, pastor, mudei de ideia. Não quero mais falar com o senhor, não. Eu preciso ir embora mesmo, né? Ah, tá bom, você quer ir embora, você não quer falar comigo, tudo bem. Né? Eu só vou orar por você antes de você ir embora, tudo bem? Né? E aí eu só vejo uma mão, assim, porque ele impôs a mão sobre mim, né? Vejo a mão crescendo, apaguei, cara, apaguei. Literalmente apaguei de novo. Mas eu tive alguns despertares no meio desse apagão. Então, cada vez que eu tinha minha consciência recobrada, eu via que eu estava no chão, eu estava todo estourado, sabe? Estava com hematoma, machucado, roupa rasgada, arranhão, né? A sala dele estava toda destruída, cadeira, tudo voando, livro para tudo quanto é lado, não voando para o poltergeist. Mas assim, que tipo, bagunçado. Você se mexeu muito. Eu me mexi, exato. E ele estava calmo, ele estava sereno, né? Falando baixinho, né? Falando, Deus, né? Visita essa vida com teu amor, visita essa vida com teu amor. Eu nunca vou esquecer dessas palavras, né? E de repente, aí apaguei, voltava. Chegou uma hora que eu voltei, né? E ele me ajudou a levantar, né? Me pôs na cadeira, né? E falou, tá vendo isso aqui? Falei, tô vendo. Isso aqui nunca mais vai fazer parte da sua vida, né? Porque agora você é uma nova criatura, né? Agora você é de Jesus. Você quer Jesus na sua vida, né? Você quer aceitar Deus na sua vida, né? E eu peguei e pensei, puxa vida, né? Eu acreditava que o diabo era tão poderoso, né? E esse homem, ele nem encostou em mim e me derrubou e fez tudo isso, né? E destronou os principados, os demônios mais poderosos contra ele. Então eu falei, eu quero, o senhor me ajuda, né? Então ele fez aquela coisa de oração, sabe? Repete comigo a oração, tal, fiz. Aí ele me deu um abraço, eu me senti muito acolhido com aquele abraço, mais do que todos os abraços que eu recebi na Irmandade, né? Senti uma paz no meu coração tão incrível, tão indescritível. A Bíblia chama de paz que transcende o entendimento, né? Então senti uma paz, uma serenidade e uma alegria muito grande, né? Que eu nunca tinha sentido na minha vida, né? Então eu saí de lá super feliz, radiante, todo machucado com o corpo, né? Mas feliz por dentro, né? A vontade que eu tinha de pegar um cachorro da rua, bem vira-lata, sabe? Dar um beijo na boca dele, porque cachorro, Jesus te ama também, né? Maneiro. Né? Aí cheguei em casa, ligaram para mim, teve 2 sacerdotes do satanismo que me incomodaram muito. A gente só não enlouqueceu, eu e minha esposa, porque realmente Deus não permitiu. Tu já estava casado? Nessa fase não, aí? Né, nessa fase aqui eu namorava. Tá. Né? Namorava com uma outra moça, tá. Não era conhecia essa daí, veio posterior. Tá. Né? Esses sacerdotes começaram, desde aquela época, desde a minha conversão, eu tinha quase 26 anos, eu tinha 25 anos e 8 meses, né, quando me converti. Então, eu conheci a minha esposa com 27. Né? Então, levou Na igreja? Conheci na igreja. Tá. Né? Então, eu não era muito de frequentar a igreja, né? Mas ela estava fazendo um grupo de teatro, né? E precisava de alguém que praticasse algum tipo de esporte, né? Para fazer uma cena lá. E como eu já praticava Kung Fu, eu falei, eu posso fazer uma sequência aí. Aí eu entrei, a gente acabou se conhecendo, namoramos, noivamos, casamos. Entendi. Então... Mas você estava falando dos sacerdotes que eles fizeram para encher o teu saco? Aí eles ligaram para minha casa. Nesse mesmo dia? No mesmo dia. Eu cheguei em casa, passou 1 hora mais ou menos, o telefone tocou,
né? E a voz do outro lado era um tal de Taulês, a gente deu o nome de Taulês no livro. E ele pegou e falou para mim, nós avisamos você, satanismo não é para todo mundo, né? Mas uma vez que você entrou, não tem mais volta, não tem mais volta. Amanhã você tem um compromisso conosco, né? E nós vamos buscar você na sua casa. E se você não estiver aí, nós vamos matar a sua família. Caralho! Né? Então, assim, eu não pensei duas vezes, eu não consegui raciocinar, né? A única coisa que eu pensei, porque eu sabia que ritual que era. Né? Aquele ritual era um ritual que eu teria que fazer pela primeira vez, um ritual de sacrifício humano. Então, por quê? Porque tu estava fraco? Não, para subir de degrau, para virar sacerdote. Né? Então, estava marcado, estava me preparando para aquilo, entendendo os princípios, conceitos, aprendendo os rituais, aprendendo o uso das ferramentas, né, que são utilizadas. Né? E eu conheci a pessoa, conheci a menina de 9 anos. Os pais doaram a filha, né, para ser sacrificada em troca de poder, de glamour, de beleza e tudo mais. Os pais, a filha era nada. A filha não tinha um vínculo. Eu acho isso inimaginável. Eu também. Inimaginável. Eu não consigo entrar isso na minha cabeça. Mas tem gente que faz isso. Tem pai que estupra o filho. Né? Né? Então, quer dizer, é inacreditável. A maldade existe, né? Maldade existe, né? Então, eu conversei com a menina, né? Eu lembro de ter olhado nos olhos dela, conversei com ela. Ela estava no preparo, tem uma espécie de jejum, né? E ela, sem entender o que está acontecendo, porque transforma a vida dela, ela é tratada como uma princesa, né? Então, conversei com ela e aquilo ficou na minha cabeça, né? Então eu falei, não, puxa vida, Deus me livrou bem na véspera de fazer isso. Falei, então é para eu não ir mesmo, né? Eu peguei minha bicicleta, eu morava na Pompeia, pedalei até o Parque de Ibirapuera, onde tem o batalhão do Exército. Aí parei com a bicicleta bem lá em frente, falei, quero ver me pegarem aqui em frente ao Exército, né? Tô protegido, né? Mas aí foi caindo a noite, né? E eu fui vendo as estrelas, tal, passei a noite lá, no gramado, né? Daí sentado. E eu fiz a minha primeira... Soprar essa porra pra lá, cara. Não, soprar pra lá. Pra não jogar fumaça nele. Ah, tá. É vapor. Não, tá, é vapor d'água, tranquilo. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ver cada uma daquelas estrelas e comecei a pensar, puxa vida, Deus fez cada uma dessas estrelas, né? Deus fez a grama que eu tô deitado, né? Deus fez todas as coisas. Deus vai me proteger. Aí eu fiz a minha primeira oração sozinho, não sabia orar. Né? Eu falei, Senhor, você lembra de mim? Olha, eu sou o Marcelo que se converteu ontem, lembra lá na casa no Cusite, né? Olha, moro na rua tal, número tal, RG, CPF, grupo sanguíneo, né? Passei os dados para Deus. Aí eu tenho certeza que os anjos me guardaram naquele dia. Foram anjos que se acamparam ao meu redor, porque a Bíblia fala que os anjos se acampam ao nosso redor. A gente não tem ideia do que é isso, né? Um anjo de Deus, um anjo, derrotou um exército de Senaqueribe, 185 mil homens, um anjo. E Deus dá ordem para esses anjos acamparem ao nosso redor.